Bem, pessoal, fazer esse vídeo para vocês sobre linfoma não Hodgkin, o que é isso, né? Quais são os sinais, sintomas, tem cura, não tem cura, né? E explicar para vocês como é o diagnóstico, como é o tratamento. Vamos lá para vocês entenderem, né? Toda vez que vocês perguntam sobre um câncer, sobre um tumor, você tem que entender que ele tem uma origem celular. O que acontece? O câncer, o tumor, é uma célula que era para ela se multiplicar. Quando ela se multiplica de forma incorreta. Então ela deixa de ter uma função que ela tinha antes, né? No caso dos linfomas, são das células de defesa, dos linfócitos. Essas células elas ficam circulando no nosso corpo para defender a gente de qualquer agente. Ou seja, todo mundo tem um linfócito, funcionando direitinho, ele vai ter uma função super importante. Neste processo, como essa célula ela se duplica muito, ela é produzida, o tempo todo está circulando, pode acontecer um erro, uma mutação que faz com que essa célula comece a crescer de forma desordenada. Essa é a lógica do linfoma não Hodgkin, é uma célula de defesa que cresce de forma desordenada, né? Na maioria das vezes ela cresce na casa dela. Como assim na casa dela, Júlio? Eu não falei que os linfócitos ficam circulando, né? Mas tem alguns locais que a gente chama de linfonodos, né? Ou glândulas, né? Que tem um acúmulo, tem cadeias que elas ficam ali naquela região. E essas células, quando crescem de forma desordenada, formam umas massas. E aí já começa o primeiro sinal e sintoma, né? Pode ser nessa região aqui, que é um local que tem cadeias de linfonodos, né? Pode ser na região da axila, né? No tórax tem, né? Na região inguinal também, né? Tem. Lembrando, quando cresce, normalmente não é por causa de linfoma, né? Não Hodgkin, né? Na maioria das vezes, quando isso cresce porque seu corpo está precisando te defender de algum agente infeccioso. Ou seja, se você palpou e sentiu um linfonodo, e aquilo é de forma aguda, está dolorido, você está com algum quadro infeccioso, é uma defesa natural do seu corpo, onde aquela casa das células de defesa está atuando muito para defender seu corpo de algum agente, né? Claro, se isso acontece de forma crônica, tem uma massa crescendo, né, o motivo é sem dúvida nenhuma das suspeitas de um linfonodo que está aumentado, indolor e está muito tempo ali, né, sem nenhum sinal de infecção, sem dúvida nenhuma tem que se suspeitar de algumas doenças, uma delas vai ser o tumor, né? Quando essa célula começa a crescer, começa a ter alguns sintomas. Não é uma célula de defesa que está crescendo de forma desordenada, né? Seu corpo acaba precisando de muita energia para aquelas células se duplicarem, as células neoplásicas, né? Então, às vezes, o paciente sente uma fraqueza, sente uma fadiga, ele sente, às vezes, perda de peso, ele sente, às vezes, febre, né? Porque essa célula de defesa está ali se multiplicando. Mesmo que ela não esteja normal, ela tem uma função equivocada e acaba produzindo uma série de substâncias que dão também a febre, o mal-estar, a fraqueza. O linfoma não Hodgkin, ele geralmente acontece em pessoas com idade mais avançada, pode acontecer em mais jovem também, mas normalmente acima de 50, 60 anos de idade, né? Na maioria das vezes, o clássico é esses linfonodos aumentados, né? O médico vai suspeitar dentro do contexto clínico, vai pedir uma série de exames de sangue que dão algumas dicas, mas o diagnóstico vai ser tirando um pedacinho. Ou faz uma cirurgia e tira o linfonodo que está aumentado para ser analisado na lâmina e o médico dá o diagnóstico, ou faz uma punção guiada por imagem para tirar um pedacinho, botar na lâmina e dar o diagnóstico. Uma vez vindo o diagnóstico do linfoma não Hodgkin, né, vai ver que tipo celular é mais frequente, é de célula B, é de célula T, e aí com essa informação o médico vai fazer a proposta de tratamento. Lembrando, o linfoma não Hodgkin, né, tem vários subtipos, tem uns que crescem lento, de baixo grau, ele vai crescendo lentamente, pode durar anos até sintomas, até ter o diagnóstico, né? E tem o de alto grau, que o paciente começa, já cresce, já dá muito sintoma e é mais grave, né? Todos os dois têm tratamento, claro que vai depender de uma série de fatores, estudos que a gente faz na hora que olha na lâmina, o patologista vai te dar diagnóstico para ver que tipo de tratamento vai ter. Hoje, a maioria dos linfomas Hodgkin é possível tratar e o médico consegue curar. Quanto antes você descobrir, melhor, e vai depender desses detalhes que é individual, é de cada tipo de célula, tá bom? Que o médico vai analisar no caso seu e dar o diagnóstico. Espero que tenha ajudado. Se você receber esse diagnóstico, né, não acha que é o fim, não acha que você vai morrer com isso. Hoje a grande maioria dos pacientes consegue curar. Não é simples o tratamento, às vezes necessita de quimioterapia, às vezes vai precisar de rádio, às vezes vai precisar de transplante. Tem vários tipos de possibilidade de tratamento, mas ele vai avaliar no seu caso individual, tá bom? Siga direitinho. Se você notou um linfonodo, está com esse sintoma, também procure ajuda para o médico fazer o possível diagnóstico, tá bom? Espero ter ajudado. Abraço.